Graça e paz a todos. Estou neste momento gravando esse testemunho, que para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele seja exaltado cada vez mais. Quero falar para vocês o quanto Deus é maravilhoso. Irmãos, há muitos anos atrás, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei, sempre fui esforçado, trabalhador, e pedi a Deus que me desse um emprego melhor, uma pessoa para me construir uma família e ser feliz. E Deus me deu este emprego, me deu a pessoa. Só que primeiramente Deus me deu emprego. Em segundo lugar, em vez de vir a pessoa, veio uma enfermidade. E depois da enfermidade veio a pessoa que eu pedi a Deus, que é a pessoa que eu estou casado hoje, está indo para 13 anos. E nessa enfermidade eu sofri 6 anos. Eu trabalho na rua, sou motorista de ônibus, trabalho na rua. Esta enfermidade eu sofri 6 anos e eu corria muito para usar banheiro na rua, era de 6, 8, 10 vezes por dia trabalhando na rua e correndo para banheiro. Qualquer coisa que eu comia me fazia mal, até água me fazia mal, e eu sofrendo. Pegava o ônibus cheio de gente, eu ali conduzindo aquele ônibus, todo mundo feliz, conversando, dando risada. Eu começava a chorar, perguntar a Deus por que tanto sofrimento, por que aquilo comigo. E eu sofrendo, perdi muito peso, os médicos não descobriam qual era o problema, e eu sofrendo cada dia. Chegou um ponto que eu fraquei muito, não consegui mais trabalhar, tive que me afastar. E nesse período, eu não conheci pessoalmente, por telefone, me deram o telefone de uma pessoa que é de outro estado, eu hoje moro em São Paulo, que é de outro estado. E essa pessoa é espírita e queria que eu fosse para esse estado que ele mora, para poder ele cuidar de mim. Como eu tinha ido passear, não tinha como voltar, ele mandou procurar casas aqui e para poder eu fazer o tratamento. E fui em várias casas, ele falava para mim, consultava lá e falava que não dava certo, que não era a casa certa, que não ia resolver. E eu consegui encontrar uma casa. Nisso ele falou que essa ele garantia até o dia do trabalho, depois não garantia mais. E eu fui. Durante 4 dias eu fiquei bom, fiquei alegre, feliz. No 4º dia eu piorei, voltei a ter o mesmo problema e fui piorando cada vez mais eu fui piorando. E esta casa que eu estava frequentando, lá eles não me viam lá dentro, só que eu não entendia que eu era cego espiritualmente, que eu não tinha abandonado Deus, xingava Deus, falava que Deus não existia, perdia a esperança, perdia a fé. E começaram a mentir, enrolar, e eu conversando com o rapaz lá, do outro estado, que estava me orientando. Às vezes ele mandava fazer algum trabalho em casa. E o último trabalho ele mandou fazer, e aquele trabalho foi confirmado a visão que eu tive à noite, que era o meu último dia, que era o meu fim. E chegou um ponto que eu caí, perdi todas as forças, não tive força mais para nada, nem para andar. E aí bateu aquele desespero, que antes eu tinha condições de andar, correr atrás, para tentar resolver os problemas. E aí veio o desespero. E esta pessoa falou para mim que a minha única salvação ia ser um homem alto, de branco, todo de branco. Só que na minha mente ia ser uma pessoa que eu tinha que encontrar daquela forma que ele estava me falando, que ia me ajudar.
E nisso eu perdi todas as forças, minha esposa trabalhando, liguei para ela para me levar no hospital, que eu não tinha mais condições de andar só, que eu não estava aguentando. Como ela estava trabalhando e era uma sexta-feira, muito corrido, ela falou se não dava para mim esperar até a tarde quando ela chegasse. Eu falei para ela, se você não dá para vir agora, vir à tarde, tudo bem. Se você chegar e eu tiver com vida ainda, tudo bem. Naquele momento ela falou que estava vindo, veio, me ajudou, fui para o banheiro, tomei banho, comecei a chorar, sabia que era o último banho que eu estava tomando na minha casa. Me levou para o hospital. Dentro do hospital, a enfermeira me chamou para passar na triagem. Quando ela viu minha situação, mandou minha esposa pegar uma cadeira de roda, me pôr na cadeira de roda, para eu não cair e trazer transtorno para o hospital. Aí eu passei no médico, o médico me encaminhou para tomar medicamento, fazer exame. Mandaram eu deitar na maca. Quando eu levantei a mão para apoiar na maca, para subir, não tive força, me colocaram. E já tinha perdido a fé em Deus, Deus para mim não existia, em momento nenhum estava pensando em Deus. E eu sei que naquele momento eu segurei a mão da minha esposa e falava para ela, não deixe eu dormir, nem fechar o olho, porque eu sei que é o último, se eu fechar o olho e eu dormir, eu não volto. Não deixe que eu não volto. Eu tenho certeza que se eu fechar o olho e dormir aqui, eu não vou voltar. Não deixe eu dormir. E aí os médicos, as enfermeiras começaram a colher o sangue para fazer exame, começou a fazer todos os exames, ligaram os aparelhos. E eu muito fraco. Em momento nenhum eu estava pensando em Deus, não tinha Deus, que eu tinha abandonado Deus. E naquele momento, eu sou uma pessoa muito tímida, o hospital muito grande, eu comecei em voz alta a orar e pregar para todo mundo que estava naquele hospital. Veio uma enfermeira, falou para minha esposa não se preocupar, que eu estava delirando, que não era para se preocupar. Eu falei para minha esposa, não estou delirando, estou consciente, estou muito bem, estou consciente, não estou delirando. Veio outra enfermeira, falou para minha esposa, não se preocupa, que ele está consciente. E saiu chorando. E eu continuei orando, pregando em voz alta para o hospital inteiro escutar. E orando e pregando, aí veio o médico com os exames, chegou para mim, falou que não ia poder me internar, que meus exames não deu nada, que eu não tinha nada. E eu falei para o médico naquele momento, doutor, eu sei que eu não tenho nada, que a partir desse momento eu estou liberto e curado, e as feridas vão cicatrizar aos poucos. E eu vou voltar aqui para dar meu testemunho. E o médico falou amém. Dali, naquele momento, já saí normal, andando normal, como que não tivesse acontecido nada. Falei para minha esposa, já saí pregando para minha esposa. Minha esposa falou para mim, mas Deus não faz nada pela metade. E eu falei para ela, realmente, Deus não faz nada pela metade. Mas Ele faz os poucos para a gente não esquecer dEle. E daquele momento que eu saí daquele hospital, eu não podia sentir cheiro de nenhuma comida, que dá vontade de vomitar, eu passava mal. E quando chegou em casa, eu falei para minha esposa, eu vou me trancar no quarto, vou ligar o ventilador, você frita um peixe, põe um pouquinho de arroz e feijão para mim tentar comer, porque eu não comia nada e o pouco que eu comia me fazia mal. E fechei a porta, liguei o ventilador, ela preparou comida, trouxe para mim. Eu peguei aquela colher no prato, comecei a mexer a comida e falando com Deus. Quando eu pus a primeira colher de comida na boca, que engoli, deu aquele tranco e a comida saiu normal. Aí comi normal, me alimentei, no outro dia me alimentei normal. E graças a Deus está indo para 7 anos, não tive mais nada, não senti nada, vivo normal, continuo no meu trabalho. E graças a Deus fui curado. E tem esse grande milagre que Deus fez na minha vida. E eu sempre falei para Deus que no dia que Ele fizesse um milagre na minha vida, ou com alguém que eu conhecesse,
eu acreditaria nele. E quando eu me entregasse a ele, não queria sair da casa dele, do Senhor, para passar em bar, para comprar bebida, para levar para casa. Que eu queria ser um verdadeiro cristão, não um esquentador de banco de igreja e nem um carregador de Bíblia debaixo do braço. E graças a Deus até hoje não sinto mais nada, fui curado. E essa enfermidade, para a medicina, não tem cura. Vocês podem pesquisar, chama doença de Crohn. Você toma remédio para fazer tratamento, mas não pode comer nada, tudo regrado, tem que estar passando por um nutricionista e não tem cura, você tem que viver o resto da vida com aquele problema. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje eu sou curado, estou curado, não sinto nada, como de tudo, vivo normalmente e eu só tenho a agradecer a Deus. Está indo para 7 anos, nunca me desviei do caminho do Senhor. Falhos, pecadores, todos nós somos filhos do pecado. Mas, graças a Deus, hoje eu sou temente a Deus e só me curvo e presto culto só ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus vivo. E eu quero compartilhar com vocês esse milagre que Deus fez na minha vida. Se você estiver passando por situação difícil, por alguma enfermidade, alguma doença, não desista, clame ao Senhor, busque o Senhor. Hoje eu entendo o agir de Deus na nossa vida. Às vezes a gente passa por um momento difícil, seja enfermidade, seja financeiro, seja doença, e a gente vai para a igreja, a gente vai buscar o Deus, mas não resolve o problema. Creio eu que é porque a gente vai buscar os nossos interesses. Quando a gente se entrega ao Senhor sem interesse, sem querer algo em troca, Deus nos responde, Deus nos ouve e Deus opera na nossa vida. Eu quero agradecer, sempre agradeço a Deus e quero deixar esse vídeo para vocês nunca perderem a esperança, perder a fé. Sempre tenha fé e creia que Deus, só Ele, é que cura, liberta e purifica. É o único que temos que servir e nos curvar. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.